Olá, queridos, paz do Senhor. Vou estar compartilhando com vocês uma ministração para a série Esperando no Senhor, parte 47. E o tema é Ressuscitados na vida sentimental. Sim, ressuscitados na vida sentimental. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe o seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Amados, eu sei que estamos passando um momento muito difícil, né? Muitas chuvas, muitos alagamentos, né? Voltemos para o Senhor nesse momento, amém? Eu creio que esse tempo é um tempo de reflexão e entender que Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, então Ele tem nos despertado. O pecado tem subido ao ápice, por isso os juízos têm acontecido na terra, amém? E eu vou falar aqui da ministração, amém? Para não desfocar do assunto. Lembrando que eu deixei algumas postagens na comunidade, comentem lá, em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. A palavra nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Esse texto de Romanos 3, queridos, ele é muito importante, né? Aqui fala da justiça de Deus. Quando você lê o capítulo 3 inteiro, entendemos que fala da justiça de Deus. Só que eu quero atribuir isso ao quê? A vida sentimental. Porque a vida sentimental, amados, é uma área assolada, uma área esquecida e que o mundo vive de qualquer jeito. E que, infelizmente, muitas igrejas, amados, não ensinam. Nós devemos ensinar, amados, porque uma pessoa, ela só converte com o ensino, ela só aprende com o ensino, amém? O Senhor faz a obra, nós a parte de ensinar, ela dá trabalho, entendeu? Então nós devemos fazer isso. Todos que receberam a Cristo e foram feitos filhos de Deus, João 1,12, devem ensinar a palavra, se esforçar, repousará sobre nós o espírito de sabedoria, de entendimento, de temor, amém? De inteligência também. O Senhor, Ele nos dá, amados. Temos que pedir a Ele. Amém? Buscar. Então vamos aqui entender esse texto. Esse texto é a justificação. Amém? Eu tenho aqui no canal a playlist que se chama Fundamentos da Doutrina de Jesus Cristo. As doutrinas de Jesus Cristo, amados, nos ensina, né, sobre o novo nascimento. Então é importante vocês serem fundamentados na palavra, porque antes, amados, de virmos para entendermos o nosso chamado, nós temos que nascer de novo em Cristo. Só que muitos, amados, não nasceram nem em Cristo, amém? Glória a Deus. Devemos entender, amados, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, amados. Todos nasceram mortos em delitos e pecados. Amém? Éramos como dicotomos, éramos somente corpo e alma. Mas quando recebemos a plenitude, o Espírito Santo, somos corpo, alma e espírito. Eu creio, amados, que somos que não somos mais dicotomos, tricotomos, amém? Eu creio nisso, eu creio que deixamos de ser somente alma e corpo. Por quê? Para você ter a verdadeira vida, amém? A verdadeira vida, que é Jesus, você deve receber o Espírito Santo. Então, na vida sentimental, todos, amados, só são justificados pelo quê? Pela graça, pela redenção em Cristo, amém? Porque devemos nascer também na vida sentimental, amém? Muitos precisam entender isso, porque muitos acham que Deus vai dividir a glória dele. Só que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém,
Nós, amados, não fazemos. Quem faz é Deus. Quem fez a vida sentimental é Deus. Quem faz o encontro de almas? Deus. Devemos entender que tudo vem dele e volta para ele. Romanos 11:33 nos ensina, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então todos pecaram, amados. Todos escolheram entre si. Amém? Todos escolheram entre si. Todos, amados, nasceram sem entender o que é a vida sentimental. Desde quando? Desde Gênesis capítulo 6, que os homens, eles o quê? Eles começaram a escolher entre si. Amém? Eles começaram a escolher e depois disso veio o quê? Veio o juízo de Deus. Então, quem nos justifica na vida sentimental? É Jesus. Então você deve nascer. Amém? Porque todos erraram o alvo na vida sentimental. Todos escolheram entre si. É necessário que você nasça de novo. Jesus, ele ensinou a Nicodemos que ele deveria nascer de novo. Porque a partir do momento que você pega uma área e fala que eu posso fazer, você está sendo egocêntrico. Por quê? Porque nós nada podemos fazer sem Jesus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então é graça. O que é receber a vida sentimental? É em Cristo. É graça do Senhor, amados. É uma área assolada, uma área que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, separados de Deus. Não há quem busque, não há quem busque essa área. Não há quem faça voltar a sua face para Deus nessa área, porque é necessário que você deva nascer de novo. Amém? Deus nos chamou. Todos aqueles que o receberam foram feitos filho de Deus. Todos aqueles, amados, que receberam o dom gratuito, receberam a vontade de Deus na vida sentimental. Amém? Receberá gratuitamente da graça do Senhor. Amém? Então, quando você recebe, você é o que? Ressuscitado. Vamos para outro versículo. Colossenses capítulo 3, verso 1. Vamos ler aqui. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui está falando, se você foi ressuscitado, vamos aplicar para a vida sentimental. Que contexto é esse de Colossenses 3? Fala da santidade, amados. Amém? O amor que você recebeu de paternidade do Senhor. Então aqui está falando, se você foi ressuscitado, porque todos nasceram destituídos, todos nasceram sem entender a vida sentimental. Como assim, Márcia? Vocês podem ver nos filmes, nas séries, nas novelas. Amém? Tá tudo uma bagunça, queridos, né? Você pode ver influência de falsas doutrinas dentro mesmo dos templos sobre a vida sentimental. São muitos movimentos, igual eu escolhi esperar. É um movimento, amados. É um movimento. Ajuda psicologicamente? Ajuda. Só que não te regenera, não te ressuscita na vida sentimental. Porque estávamos mortos na vida sentimental. Não ligávamos para essa área. Não demos atenção a essa área. Amém? Só que você foi feito nova criatura nessa área. Isso não regenera. Movimentos, como eu escolhi esperar, conselheiros de relacionamento como Cláudio Duarte, Tiago, eu esqueci o nome, amados, David Leonardo. Vai indo, amados. Não te ressuscita, não te regenera. Amém? Não te regenera na vida sentimental. O que te regenera na vida sentimental? O que te ressuscita na vida sentimental?
é Cristo. Porque estávamos o quê? Destituídos. Só que agora nós fomos o quê? Ressuscitados. Agora atentamos para essa área. Agora oramos, amados. Amém? Agora nós oramos, nós não orávamos, nós não importávamos, a nossa alma, amados, nem anseiava. O que a sua alma dizia? Muitas pessoas fazem isso no mundo. Eu não vou casar. Eu quero ficar sozinho. Só que quando Cristo veio, ele o quê? Ele soprou vida. Amém? Se fostes, continuando, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, o que são as coisas de cima, amados? Exemplo, você vai buscar o Deus da providência, não o Deus do dinheiro, dos bens materiais. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo para casar. Você agora foi ressuscitado nessa área. Você estava morto, eu estava, queridos, mortos. Eu não tentava, não ligava. Não, eu que escolho. Ele que escolhe. Não, é diferente as coisas de Deus, amados. A gente tem que aprofundar. Então, continuando, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima. Olha para você ver o que nos faz a ressurreição, porque Cristo pagou o preço lá na cruz, amados, lá na cruz. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes. Tá vendo? Você morreu para quê? Para os conselheiros coaches, você morreu para os movimentos, como eu escolhi esperar. Que mais? Para os ensinamentos também da Sarah Shiva, porque eles são da multidão. A multidão os ouve, a massa do dilúvio os ouve. Amém? Só que não, nós somos de Deus e nós não ouvimos. Nós somos de Deus e ouvimos a Deus, porque aqui fala, tu morrestes para essas coisas. Só que agora a sua vida, ela está escondida. Onde está escondida? Sua vida o quê? Sentimental. Olha a palavra. A vossa vida está agora em Cristo, em Deus. A sua vida sentimental em Cristo, em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a sua vida sentimental está nele, não está na massa do dilúvio. A sua vida sentimental está escondida em Deus, desde a fundação do mundo que Deus escreveu todas as coisas, certo? Então, amados, olha aqui, quando Cristo que se manifestar, ele ressuscitar você, ele te despertar, e ele está te despertando agora, ele já tem te despertado, amém? Ele já tem te despertado também, se você faz parte, do canal Estandarte do Amor, ele já tem te despertado, ele já colocou isso no seu coração. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Então, quando Cristo, que é a sua vida, a nossa vida, se manifestar, então vós manifestareis com ele em glória. Então seremos manifestados em glória. Amém? Glória a Deus. E vamos entender como estamos sendo manifestados em glória. Isaías 61, verso 3. Olha o que a palavra fala. Olha o que Deus nos chamou. Vamos começar do 2. A pregoar o ano aceitável ao Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, tá vendo? A ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes lê grinalda em vez de cinza. Cinza é o quê? Lembra o quê, amados? Velório. Estávamos o quê? Destituídos da glória de Deus, tá vendo? Óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. E ele o quê? E eles, Deus nos chamou, edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas. O que são cidades assoladas? São a vida sentimental, amados, daqueles que Deus vai dar para cuidar, porque é um chamado. É um chamado, porque o primeiro chamado é o quê? Você vir a Cristo. Amém? Só que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e leve. Amém? Porque nesse caminho não é somente
crer, mas você deve o quê? Praticar a justiça. Você vai crer, amém? E você vai também exercer aquilo que ele deu para você. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar o quê? O eu. Negar o quê? A geração que estávamos lá. Nós estávamos escolhendo entre nós. Nós estávamos lá na multidão. Só que Jesus nos tirou de lá. E ele disse para nós restaurar as cidades assoladas, as moças que virão pelo testemunho de Cristo. Porque Jesus disse, aleluias, desde o princípio. A palavra fala desde o princípio. Amados, fala o quê? Que Deus prepararia uma mulher para Adão. Prepararia uma mulher, Provérbios 18. Em Provérbios 19 fala também que só Deus dá uma mulher benevolente para o homem. Então Deus está falando as desolações de muitas gerações. Porque essas gerações foram afetadas pelo pecado. Elas estão destituídas da glória de Deus. Só que Deus vai fazer o quê? Ele vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Amém? Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Porque quando Cristo manifestou, ele manifestou, amados, a vontade dele na vida sentimental. A vontade dele para a nossa vida sentimental. E qual é a vontade dele? Que Deus faz. Amém? Que Deus prepara. Essa é a vontade do Senhor para a vida sentimental. Ressuscitar nessa área. Morrer para o eu. Morrer para o egoísmo. Morrer o quê? Para quê? E achar que você sabe escolher, que você sabe fazer. Não. Deus fez, porque estamos na mão dele. Então você precisa ressuscitar com Cristo. Porque todos nasceram destituídos, sem entender a vida sentimental desde o princípio. Desde um princípio. Então, amados, Deus está falando, em lugar da sua vergonha, Isaías 61, verso 7. Amados, o Senhor já tem falado muito comigo essas passagens de Isaías. A vez de ter dupla honra. Amém? Em lugar de opróbrio exultareis da vossa porção. Por isso na sua terra possuirão dobro. E terão perpétua alegria. Glória a Deus. Olha o verso 8, parte B, o final. Farei com eles um pacto eterno. Então o Senhor está fazendo uma aliança. Mais uma vez, amados. Mais uma vez. O Senhor está sendo muito fiel conosco. Amém? Que amados, que esse ensinamento desperte você. Agora somos ressuscitados com Cristo, contra as heresias, amados, contra os enganos do mundo, da multidão. Amém? Quando você lê o contexto de Colossenses e o contexto histórico também de Romanos, você vê que Paulo está combatendo o quê? Os erros doutrinários. Amém? Que entra no corpo de Cristo. Fica na paz do Senhor e que essa palavra te abençoe no nome de Jesus e compartilhe.